Oi pessoal, tudo bem? Então, estou com essa plaquinha aqui para fazer uma pequena demonstração para vocês sobre os tipos de ligações que pode ser feita na mesma. E eu comprei no intuito de ligar aqui no meu sistema solar. Eu comprei duas, uma delas já está instalada no meu sistema, já eu mostro para vocês. E enfim, essa placa aqui basicamente é um temporizador, um timer, né, que é acionado mediante a tensão aqui no ótico acoplador, né? Uma placa, assim por dizer, simples, mas ela tem vários recursos e certamente atende aí vários projetos, né? E eu consegui adaptar aqui no meu sistema de energia solar, ficou show de bola, né? E antes de eu comprar a mesma, eu também vi vários vídeos aí na internet e eu achei, né? Eu achava que era similar a esse relé de retardo, o qual já utilizo aí no meu sistema de energia solar, né? E eu geralmente eu corto a alimentação dele, né? E ao religar ele entra esse retardo. Isso é um pouco indiferente nessa placa. Você tem que manter a alimentação e só cortar o pulso aqui da mesma, né? Então, fazendo assim, ela é diferente desse sistema de relé de retardo, mas dependendo do caso dá até para utilizar, né? E o bom do relé de retardo, esse aqui especificamente, eu posso utilizar em 24 volts DC ou posso ligar em 110 volts AC, né? E aqui dentro tem um relé, né? O 2 é o comum, né? Conforme esse desenho aqui, ó, do relé é o comum. E o 1 e o 3 é o 1 é o normalmente fechado, né? E o 3 normalmente aberto. Então após passar o tempo de retardo, ele bate o 3 com 2. E o 1, A1 e A2 liga-se ao 110. E A2 e A3 a 24 volts. Aqui tem a sinalização da ligação, é muito fácil, não tem mistério. Isso aqui é em minutos, eu também tenho em segundos que eu utilizo no meu tira-pico da geladeira. E enfim, aqui está a placa, todas as descrições estão impressas, né, na própria. O bom dela é que ela aceita esse conector micro USB de 5 volts e realmente a placa é alimentada por essa tensão, né? Mas para funcionar bem, né, o ideal é que utilize uma fonte de 5 volts com 1 ou 2 amperes, né? Dá para sustentar de boa, né? Essa placa aqui, ela é o modelo XY-J02. Aqui abaixo tem uma subdescrição, creio eu que seja com relação à versão, né? Que está descrito HW-521V6.1, né? E a serigrafia aqui do relé já até se apagou aí devido ao manuseio e os testes, né? A plaquinha é bem simples, não tem mistério. Você pode alimentar ela com o conector micro USB e com 5 volts. Caso alimente ela com esse conector e queira alimentar aqui a entrada, você pode soldar um fio nesses terminais aqui para a entrada do ótico acoplador, né? E caso você tenha os 5 volts e não tem terminal, você pode soldar aqui e fazer um paralelo aqui também para a entrada, né? E por mais que você ligue aqui desse lado, que suporta a tensão de 6 a 30 volts, vai vir aqui, ó, passar pelo diodo que faz a proteção aí de polaridade, né? E vai vir a este regulador que é o LM317M, né? E aqui, querendo ou não, a tensão vai cair para os 5 volts, o que alimenta o relé e o circuito. E aqui abaixo desse visor tem os circuitos integrados, né? O que certamente faz o controle aí da placa. E por ter esse ótico acoplador, ele é um circuito detector isolado, né? Então esse ótico ele isola todo o circuito, onde ele detecta aqui a tensão na entrada, né? Só de olhar assim já dá para ter uma ideia desse funcionamento. Então por isso que o pessoal faz esse jump para alimentar aqui a entrada do ótico acoplador. Só que aqui na entrada, né, condiz que suporta de 6 a 30 e aqui no que seria a entrada de sinal, né, suporta de 3 a 24. Só que você colocando um resistor que vai ficar em série com o resistor que tem aqui já internamente, né? Esse resistor é um SMD
é 182 na 182, que é equivalente a um resistor de 1K8 ou 1,8K. E aqui é positivo, negativo, positivo e negativo. E aqui na placa abaixo, caso esteja utilizando a mesma tensão, você pode fazer um jump, né, aqui nesses terminais, onde vai unir o GND daqui com esse aqui de baixo, né? Eu não fiz isso na minha ligação, poderia ter feito, até mesmo porque eu utilizo uma mesma fonte de alimentação, né? Isso economiza fio e ligação. O relé geralmente é destinado a ligar a tensão AC, né? E aqui tem a serigrafia e os contatos do mesmo, né? Normalmente aberto, normalmente fechado, e o meio seria o comum. E esse ótico acoplador aqui, ele é o modelo PC817, e é basicamente isso os principais componentes dessa placa, né? Eu achei que ela poderia ter um jumper similar a esse aqui, ó. Isso aqui é um módulo de relé, né, isolado. Essa questão aqui desse jumper isola essa entrada, né? Geralmente quando se utiliza ótico acoplador, você tem que ter uma fonte de um lado e uma fonte do outro lado, para assim também isolar o circuito, né? E aqui nessa placa é o mesmo sentido, só que aqui ele poderia ter aquele jumperzinho ali, ó, que você colocaria aqui e fazia assim essa união, né? Mas se for ficar bem mais cara a placa, é melhor que deixe desse jeito mesmo, para não encarecer a placa. Então pessoal, nesse teste inicial vou estar utilizando essa fonte com o conector micro USB para alimentar a placa com 5 volts e 2 ampere. E ao conectar aqui, a placa liga, indica a função que está configurada. E nos botões aqui também você pode ver o tempo, né? E você pode ligar e desligar a mesma, mas isso aqui só funciona, né, desde que tenha aplicado a tensão aqui na entrada do ótico acoplador, para assim ele executar a função. Aí o LED aqui geralmente fica aceso, né, conforme o acionamento do relé. E geralmente só quando ele está ligado você pode desligar ou deixar desligado definitivamente, né? E enfim, está entrando com 5 volts. Como eu falei, esses terminais ali atrás, vocês podem estar soldando um botão para a entrada. São esses dois contatos de baixo, esse de cima que é o positivo e o de baixo negativo. Caso utilizem uma mesma fonte, vocês podem jampear aqui o negativo e puxar só o positivo daqui para cá, né? Nesse tipo aqui de ligação, utilizando esse conector, né? Se for aqui, certamente a ligação é diferente, mas a união do GNT é iguais, né? Aí você pode estar colocando o botão, deixar ligado direto, né? Porque também depende da função que você vai executar, para assim ter esse pulso constante ou um pulso, assim por dizer, instantâneo, né? Pode ser um botão aberto, tipo de campainha, né? Você aperta, deu pulso, ele volta. Aí dependendo da função, ele tem vários recursos, e já mostro para vocês. Mas com relação a essa entrada e essa saída, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, está entrando 5 volts pelo conector, e aqui atrás, ó, nesses terminais, certamente onde dá para soldar tranquilamente, você vai ter esses 5 volts para soldar diretamente ou conectar um botão em série. Então pessoal, essa entrada aqui do sinal não necessariamente requer que ligue na mesma fonte de alimentação, na mesma tensão que alimente a placa, né? É uma entrada sensível, você pode ligar uma tensão maior desde que coloque um resistor compatível, né, para assim alimentar a entrada desse ótico acoplador. E pelo que eu vi aqui, ó, a placa original com o próprio multímetro, esse ótico acoplador é como se fosse um LED, ó. Consigo acender aqui, ó, tá vendo? Acender o LED, ó, com o próprio multímetro. Eu vou dar o sinal na placa, né? Esse lado aqui é positivo e esse aqui é negativo, ó lá. Armou a placa com o próprio multímetro. E agora eu estou com um step down aqui. Esse step down está configurado com 12 volts, ó. Vou ligar aqui para vocês. Já regulei ele, está entrando 32, ó, 12 volts. E com uma fonte diferente, ó, eu também consigo dar esse sinal, independente da função que está programado na placa, né? Então aqui, ó, ó lá, dei o sinal e a placa está sendo alimentada com 5 volts e aqui 12, né?
Então isso seria uma probabilidade de ligação que você pode fazer com a mesma. Então pessoal, na entrada de sinal condiz que suporta de 3 a 24 volts DC, né? Então vou ligar aqui, ó, um LED, onde eu irei ligar também aqui na sequência na placa, né, a tensão de 127, ó, um resistor de 47K, ó, acender o LED. Vou tirar esse esquema aqui e remontar aqui na placa para vocês verem esse acionamento com uma tensão de 127 volts. Então pessoal, ó, coloquei um resistor aqui, ó. Nessa hora aqui não dá choque porque eu estou utilizando a tensão DC isolada, né? Mas desse jeito aqui eu vou ultrapassar a tensão e certamente pode gerar o risco de choque na placa, né? Com relação aqui à entrada e a saída. Mas a mesma original condiz que suporta de 3 a 24 volts DC, né? O bom seria colocar um diodo, mas eu coloquei só um resistor aqui, né, para fazer esse teste, e vou ligar diretamente a tensão AC aqui, ó, tá vendo? Ó, olha ali a plaquinha, ó, deu sinal, contou, acionando com a tensão superior de 127, desarmou aqui no tempo. Então fazendo esse tipo de ligação, colocando um resistor, certamente ela aceita uma tensão maior aqui na entrada. Caso tenha aplicado uma tensão bem superior aqui na entrada e tenha queimado o seu ótico acoplador, certamente ele não vai executar nenhuma função independente da configuração, né? E para testar isso diretamente, ou dependendo do caso queira ligar desse jeito, vocês podem pegar um resistor, creio eu que peguei aqui um de 470, colocar do negativo para a parte secundária aqui do ótico, ó, acoplador. E aqui, ó, ele vai armar o circuito, ó. E dependente aqui da ligação, que seja por aqui ou aqui, né? Porque ele pega o negativo GND, né? E aqui vocês estão jampeando direto após esse ótico acoplador, né? Fazendo assim você testa o circuito. E caso ele não esteja recebendo pulso por aqui na entrada, certamente vocês queimaram somente o ótico acoplador. Antes de comprar a placa, eu achava que ela tinha alguma configuração que se assemelhasse a um relé de retardo, e pelo que eu vi aqui não dá para utilizar assim conforme um relé de retardo, né? Cortando a alimentação geral. A alimentação da placa tem que se permanecer e dar o pulso somente aqui pela entrada, né? Para assim executar todas as funções ou configurações dessa placa, né? Então nesse momento eu vou ligar o step down, está entrando 12 volts, está sendo alimentada por 5, e agora eu vou cortar a alimentação da placa e vou manter o step down ligado, 12 volts aqui na entrada. Ao religar, ela mostra a função que está configurada, né? Porém ela não executa nada, né? Então, se utilizar como relé de retardo, e mesmo que aqui tenha alimentação em paralelo, ao religar ela não arma o relé, né? E uma das funções que chega mais próxima é a P4, né? A P4 aqui, ela mantém o relé ligado conforme essa alimentação. Então provavelmente fazendo uma alimentação em paralelo, ó, já ligou, tá vendo? E esse tempo só começa a ser contado quando se desliga a alimentação. E para isso, né, é necessário que a placa esteja alimentada, né? Então é meio complicado utilizar esse tipo de placa como um relé de retardo, ó. Desligou, agora eu vou ligar a placa, ela deu o pulso, né, e permanece ligado nessa função P4, e se eu tirar aqui vai desligar o relé, e ao conectar a energia e alimentar a placa, ela mostra a função e vai armar o relé, porque aqui tem tensão, né? Caindo a tensão aqui, ela corta também e bate o relé. Então neste momento estou alimentando a placa pelo step down, regulei a tensão de 12 volts e vou fazer o acionamento com o multímetro, né? Essa placa aqui tem 4 botões. Esses dois últimos aqui é para avançar ou retroceder, é o mais e o menos, não? Esses dois botões iniciais, o stop e o set,
eles têm dupla ou tripla funções. A iniciar aqui por esse stop, um leve toque, ele liga ou desliga a placa, né? Assim vice-versa, depende do seu estado anterior. E pressionando o mesmo botão stop por 5 segundos, ele mostra essa sigla CP, que significa que em 5 minutos ele desliga esse display. E pressionando o botão stop por mais 5 segundos, ele muda essa função para OD, onde o display vai se permanecer sempre ligado. Um toque no botão set, ele te mostra a última configuração aplicada com relação ao tempo dessa opção. E ao pressionar o botão set, ele te leva às configurações iniciais. Nesse caso está no P1.1. E para avançar para outra função, basta apertar esse botão. Aí P1.2, P1.3 e P-2, P3.1, P3.2, P-4. São somente essas funções que ele tem, né? E todas elas é uma indiferente da outra, né? E aqui no relé também você pode alterar, né, o esquema que você quer, normalmente aberto ou fechado, né, e fazendo assim você tem a estimativa dessa ligação. E aqui eu vou iniciar por essa configuração inicial, a P1.1, e apertando mais uma vez o botão set te leva à configuração do tempo, OP. Aqui eu configurei em segundos, e neste ato aqui, se apertar o botão stop, você pode mudar para minutos e hora, né? Então eu prefiro utilizar em segundos porque está sempre contando, né? E no meu sistema solar eu interligo com essa plaquinha, que é um detector de corrente, e geralmente nessa linha aqui que funciona independente, ela desarma o contator onde eu ligo nas minhas panelas elétricas, fogão elétrico, né? E esse tipo de produto ele sempre fica ligando e desligando a resistência constantemente. Então por isso que eu liguei em série aqui, ó, alimentação, e lá no meu sistema também tem um desse aqui e eles estão em série, né? Mas para acionar essa plaquinha eu soldei aqui, ó, na alimentação do relé dessa placa aqui, ó, detector de corrente, e quando ela detecta corrente na fiação ela arma o relé, e essa alimentação do relé é que alimenta aqui o ótico acoplador dessa placa. Porém eu executo outra função, né? Então neste momento aqui eu vou mostrar para vocês a configuração que eu apliquei, né? Então pressionando o botão set, ele vai piscar, mostrar a opção que você escolheu, né? E vai ficar 00 porque eu não dei o pulso. E ao dar o pulso aqui, ó, ele vai armar essa função. Dando o pulso, ele vai contar os 5 segundos, ligou o relé, e após 5 segundos ele desliga. E nessa opção, se eu ficar dando toque várias vezes, ele não reseta. E se eu manter também, ele não reseta o tempo. Cada toque que você dá ali, né, ele executa essa função. Então pessoal, para trocar a opção ou a função da placa é sempre no botão set, onde pressiona a mesma por 5 segundos e vai aparecer aqui, ó, o P.1. Para mudar, basta apertar para avançar ou retroceder, né, ou mais ou menos. Então eu vou colocar, né, nessa opção aqui que eu utilizo no sistema solar, que é a P1.2, né? E apertando mais uma vez aqui, ó, P, você configura o tempo. E o botão stop aqui muda os pontinhos, onde você altera aí a questão de segundos, minutos ou hora, né? Eu gosto de utilizar em segundos, e pressionando novamente o botão set você vai sair dessas configurações, né? Ele pisca mostrando a configuração, opção aplicada, e fica 00 porque não recebeu o pulso, né? E ao receber esse pulso ele fica sempre resetando esse tempo, né? Dessa forma que eu utilizo no sistema solar. E quando acaba o tempo, com novo pulso, né, ele arma. Mas se você ficar ou manter aqui essa tensão na entrada, ele vai cumprir esse tempo, ele não vai resetar. Então pessoal, a próxima função, pressiona o set e aqui nesses botões você muda, né? Então agora é P1.3, apertando mais uma vez é OP. O tempo que o relé vai se permanecer ligado vai ser o mesmo, e pressionando aqui ele vai sair, né, e executar essa
função configurada. E aqui, ó, ao dar o pulso ela liga, se eu der outro pulso ela desliga, e fica assim, ó, constantemente. Ó, se eu dar um pulso, ligou, outro pulso, desligou, e fica assim, executando nessa função, né? Então pessoal, essa próxima opção, que é a P-2, ela tem dois modos, né, que você pode configurar o tempo que o relé vai ficar ligado e desligado, né? Então esse OP é o tempo que eu já tinha configurado anteriormente, 5 segundos, é o tempo que o relé fica ligado, e esse CL é o tempo que o relé vai ficar desligado, né, 10 segundos. E então eu vou sair dessa função, né? Vai mostrar aqui que eu configurei. Como é que eu vou ligar aqui o multímetro para assim dar o toque? Então eu dando um toque aqui, ó, o relé vai se permanecer desligado 10 segundos, e após esse tempo ele liga o relé por 5 segundos e depois desliga o mesmo. Certamente esses tempos podem ser alterados, né, para segundos, minutos e horas, né? Daí você determina conforme a sua utilização. Então pessoal, essa opção aqui, a P3.1, você também tem que configurar o OP, os 5 segundos permanece, o relé nesse tempo vai ficar ligado, e a CL, que nesse caso também é os 10 segundos, e nesse momento o relé vai se permanecer desligado. E além disso tem o loop, que pode ser infinito mediante ao pulso para acionar ou para desligar o mesmo, né? Então pode deixar em loop constantemente mediante ao pulso aqui na entrada, ou pode selecionar quantas vezes você quer que ele repita essa função, né? Então aqui eu vou deixar no loop, vou sair dessa função e executar para vocês verem o funcionamento da mesma. Então vou dar o pulso, ó, deu o pulso, vai ficar 5 segundos ligado, e 10 segundos desligado, né? E assim constantemente, em loop, né? Basicamente infinito. Mas se eu der um outro pulso aqui, ó, vai interromper. Como é que ó, interrompeu. Ele vai ficar assim constantemente. Aí se eu der um novo pulso, ele arma o loop e fica fazendo 5 e 10 segundos. O tempo você pode configurar, né, para minutos e hora, conforme a sua utilização. Então pessoal, essa função aqui P3.2, ela basicamente funciona como um temporizador independente, né? Basta configurar o seu tempo desejado. Então aqui você também tem que configurar, né, a função ou tempo OP e o CL, né? No caso eu estou utilizando esses tempos aí padrões para todas as funções, e ao sair aqui ela auto se executa, e também pode ser em loop, né? E pode ser em determinadas quantidades de repetições. Aqui ó, você pode estar mudando, é que eu vou deixar no loop, e ao sair, né, dessa função, ele auto vai executar, vai piscar, né, confirmando que eu fiz essa configuração, e vai ficar executando assim constantemente, sem a necessidade de dar o pulso aqui na entrada, né? Então eu vou sair, vou mostrar a última opção aqui, que é a P-4. Essa eu até fiz aquela demonstração, é porque mediante o sinal aqui ele permanece sempre ligado, e após perder esse sinal é que ele conta o tempo. Então vou fazer essa demonstração para vocês. Nesse caso aqui configura só esse tempo aqui na OP, 5 segundos. Então eu vou sair, vai mostrar que eu apliquei, né, ou escolhi essa opção. Nesse momento vai permanecer desligado, ó. E ao dar o pulso ele liga, tirou, ele conta o tempo e desliga. Então essa é as principais funções que essa placa pode executar. Então pessoal, esse aí é meu sistema de energia solar off-grid. Link desse projeto, entre outros, vai estar aqui abaixo na descrição, né? Só que eu ainda estou para atualizar com essa última ligação, mas eu ainda estou modificando isso aqui, pretendo modificar muita coisa, né? Ultimamente o que eu fiz
foi esse detector de tensão e a instalação dessa plaquinha time em conjunto com o mesmo, né, no circuito ali para atuar e desligar o contator conforme o aparelho que eu ligo nessa linha, né. Então o aparelho que eu ligo ali, ele consome a energia do inversor independente e joga toda a casa para a energia da concessionária, né. Então vou demonstrar aí o esquema, né, desse projeto e dessa ligação, mas ainda está faltando muita coisa para eu acrescentar aqui. Neste momento está desse jeito aí, ligo a 24 volts, um inversor da EP de 3000 watts, 127, e é isso aí que eu tenho para mostrar para vocês, né? A plaquinha está instalada ali, ó, ela fica em série com esse relé de retardo e com o detector de corrente. Quando detecta a corrente e faz a alimentação do relé no que ele corta, né, eu peguei a alimentação 12 volts do relé, soldei nessa plaquinha e liguei aqui na entrada dessa plaquinha time o relé de retardo, né, mas ela não é idêntica a esse aparelho aqui, né, ela tem uma funcionalidade diferente. E enfim, consegui ligar aqui, está me atendendo de boa, né. No ato que ele detecta a corrente, joga o sinal para a placa e ambas aqui estão ligadas em série. Então saiu do meu inversor, né? Passa pelo um fusível, passa por esses dois disjuntor AC16A, proteção eletrônica, subtensão, sobretensão, limite de corrente, né? E daqui sai e vem para a entrada do contator com relação à energia solar, e aqui em paralelo eu tenho essa saída aqui, ó, independente, aonde eu posso ligar minha panela elétrica, fogão elétrico, cafeteira, ar condicionado, né? E fazendo assim, no ato que eu conecto aqui, detecta a corrente, manda o pulso para o relé, onde o relé também corta a série da ligação aqui, que aqui é a energia do inversor, e quando alimenta esse relé da placa detector de corrente, alimenta o sinal da plaquinha time, onde dá o pulso e começa assim contar o tempo. Como ambas estão em série, né? Ó, o fiozinho azul fino sai aqui, vem nesse relé, ela desligada, tanto essa quanto essa utiliza o comum, somente quando liga, né, os ambos relés é que corta a série, tanto de uma quanto da outra. Se cortar, há essa interrupção, o que faz desligar o contator, né? E eu achei essa ligação show de bola e extremamente essencial para eu interligar aparelhos mais potentes e fazer o uso assim independente aqui no meu sistema. Então pessoal, vou fazer uma pequena demonstração para vocês nessa saída aqui independente, mas ela só entra em ação quando detecta aqui a tensão, né? E geralmente aqui nessa linha ou nessa saída independente que eu utilizo uma extensão, passa pelo meu ar e desce, vai para micro-ondas, panela elétrica de pressão, fogão elétrico, cafeteira, sanduicheira, panela de arroz, entre outros aparelhos que eu posso ligar aqui, né? Ligando aqui, extrapolando essa potência que eu calculei, né, ou essa corrente, ele faz o uso independente, desliga aqui, né, o contator e volta toda a casa a utilizar a energia da concessionária, inclusive as duas geladeiras que tem sistema de tira-pico, né? Mas caso desligue por aqui, ele vai ligar e vai desarmar por aqui, mesmo a geladeira estando ligada ou não, né? Se estiver desligada, vai atuar normalmente no tira-pico da geladeira, né? Eu também fiz um projeto da minha ligação, entre outros, né? E enfim, e no meu ar, quando sai daqui vai pro ar, tem um botão tipo three-way, né? Eu ligando o ar, ele anula lá embaixo, desliga o contator lá de baixo, que é alimentado direto, e faz a utilização da energia da concessionária. Mesmo que o meu micro-ondas ou a panela de pressão esteja ligado e eu ligue o ar, ele já corta aqui em cima, anula lá embaixo, transferindo para a rede da concessionária, né? E eu uso o ar independente aqui. E aqui também desliga esse contator, né? E a simples utilização dessa chave aí foi extremamente útil. Isso aqui também é muito útil para interligar esses aparelhos que têm maior consumo de potência. E mesmo assim, se eu extrapolar essa potência, aqui eu limitei a até 10 amperes. Poderia colocar um pouquinho mais, mas até então eu estou utilizando assim. Se chegar a 10, ele joga para a concessionária, entendeu? Então não tem como eu ligar o ar, a panela, tudo ao mesmo tempo, né? E fora isso eu também tenho um fusível ali de 15 amperes, né? Que pode vir a queimar o mesmo, né? E então vou fazer uma pequena demonstração aqui ligando essa lâmpada de 127, creio que seja de 200 watts,
onde vai detectar ali a corrente e vai dar o tempo. E mesmo que eu tire, ó, desarmou o contator aqui, ó. Mesmo que eu tire a lâmpada, ele não vai armar o contator, ó. Está 00 consumo, está contando o tempo. Nesse momento, se eu desligar aqui, ó, ele volta o contator, mas o tempo continua contando. Somente esse pulso ou a funcionalidade da placa em série foi interrompida, né? E por que eu fiz isso, ó? E botei essa placa? Porque cafeteira, panela elétrica de pressão, ela fica ligando e desligando dependendo ali, né, da temperatura que atinge, mas isso é meio que normal. Se eu deixar só com detector de corrente, ó, vai ficar armando e desarmando o contator. Então, por isso que eu coloquei essa plaquinha time ali, ó, porque ela segura esse tempo. No meu caso aqui eu coloquei 720 segundos, creio que dá mais ou menos aí 12 minutos, né? E fazendo assim, ela segura esse tempo e eu uso, e lá pode ficar ligando e desligando, que o contator não vai ficar trocando constantemente, ó. Tô ligando aqui, ó, e desligando, ela zera o tempo na função P1.2. Então ficou show de bola, não? Então, pessoal, essa plaquinha aqui, eu achei ela bem semelhante com relação à estrutura, assim, o PCB, a placa, né? Creio eu que seja do mesmo fabricante. E essa função aqui, ó, de visualizar ou desligar o display, né, são bem parecidas em ambas, né? Pressionando o botão OD, CP, né? OD se permanece sempre ligado e CP após 5 minutos ele desliga. E também tem essa questão do on off, né? Até desligou aqui, né, o contator e religuei novamente, né? Porque todos esses aparelhos aqui realmente ele tem um significado, né? Ele tem um sentido aqui no meu esquema. E enfim, isso aí que eu tenho para demonstrar e compartilhar com vocês. Link desse produto, entre outros relacionados, vai estar aqui abaixo na descrição. Valeu, galera, grande abraço.